Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula comigo, professor Maurício Monteiro, e hoje vamos falar sobre substâncias e misturas, homogêneas e heterogêneas, beleza? Vamos lá? Os materiais, pessoal, eles podem ser formados por substância ou por um conjunto de substâncias, uma mistura dessas substâncias, certo? E substância vem a ser o quê? Pois bem, as substâncias elas possuem propriedades físicas, químicas, organolépticas e funcionais constantes e bem determinadas, beleza? Agora já as misturas não possuem propriedades físicas, químicas, organolépticas e funcionais constantes e bem determinadas, certo? Pessoal, a gente ainda pode utilizar outro critério para classificar um material, é simplesmente observando o número de fases que ele possui. E a fase de um material é identificada pelas seguintes características. Primeiro, possui aspecto visual uniforme, mesmo ao ser examinado no ultramicroscópio. E segundo, possui propriedades específicas constantes em toda a sua extensão. Tranquilo? Por exemplo, gente, se a gente examinar ao ultramicroscópio o aspecto visual de um sistema como álcool hidratado e o outro com sangue, a gente vai poder perceber que o álcool hidratado ele é totalmente uniforme, portanto constituído por uma única fase. Gente, agora o sangue ele apresenta um aspecto desigual, que não pode ser percebido a olho nu, mas é claramente visível ao ultramicroscópio, portanto é constituído por mais de uma fase. Tranquilo? Materiais homogêneos. Dizemos que um material ou sistema ele é homogêneo quando ele apresenta uma única fase. Gente, e como exemplos de material ou sistema homogêneo, podemos citar qualquer substância em uma única fase de agregação, como por exemplo a água líquida ou mesmo o ferro sólido. E qualquer mistura na qual as substâncias estejam totalmente dissolvidas umas nas outras, como o álcool hidratado e o ouro 18 quilates. Acompanhe comigo alguns exemplos de materiais ou sistemas homogêneos, onde todos são obrigatoriamente monofásicos. Primeiro, água líquida, apenas um componente. Barras de ferro, apenas um componente. Álcool hidratado, 2 componentes. Ouro 18 quilates, 3 componentes. Beleza? Todos são monofásicos. Os materiais eles também podem ser heterogêneos. Então, todo material ou sistema que possui duas ou mais fases é classificado como materiais heterogêneos. Beleza? Então, como exemplos, podemos citar qualquer substância mudando de fase de agregação, como a água líquida e a água sólida. Segundo, qualquer mistura na qual as substâncias componentes não estejam dissolvidas umas nas outras, como o sangue, o leite, a água e o óleo, ou mesmo a água e a areia. Ok? Acompanhe comigo alguns exemplos de materiais ou sistemas heterogêneos, todos com mais de uma fase. Por exemplo, a água e o gelo apresentam um componente, que seria a água, porém duas fases. O sangue, a olho nu, ele parece algo homogêneo, mas observado ao microscópio podemos ver que ele é polifásico. A água e o óleo, 2 componentes, 2 fases. E a água e a areia, 2 componentes, 2 fases. Gente, uma observaçãozinha aqui para vocês, ó. O número de componentes de um material ou sistema heterogêneo, ele é igual ao número de substâncias de que é formado e não necessariamente igual ao número de fases. Então não confunda número de fases com número de componentes, beleza? Soluções. Por definição, as misturas homogêneas são denominadas soluções. Em geral, as soluções são formadas por um soluto e um solvente. Então, em uma solução de gás ou de sólido, dissolvidos em um líquido, o soluto é o gás ou o sólido e o solvente será o líquido. Acompanhe um exemplo. A água líquida seria o solvente, o sal sólido o soluto, e aí a água salgada seria a minha solução. Beleza? Esse sistema é um sistema homogêneo, apresenta apenas uma fase. Agora, nos demais casos, o soluto ele é o componente em menor quantidade, já o solvente é o componente em maior quantidade. Por exemplo,
O ferro, 98,5%, ou seja, em maior quantidade, seria o meu solvente, mas o carbono, em menor quantidade, 1,5%, seria o meu soluto. E isso me daria uma liga metálica chamada de aço. É classificada como uma solução no estado sólido, beleza? Bom, as soluções apresentam algumas características em particular, como por exemplo, em uma solução, o material que constitui o soluto, ele pode ser dividido em partículas com diâmetro médio igual ou inferior a 10 angstrom e mais. Não podem ser observadas com a ajuda de um ultramicroscópio. E também não podem ser separados do solvente por ultracentrifugação ou mesmo ultrafiltragem. Podem ser encontrados em qualquer fase de agregação, seja ela sólida, líquida ou até mesmo a gasosa. Pessoal, não confundam dispersões com soluções. Então, nas dispersões, seus componentes são divididos em dispergente, que sempre será em maior quantidade, e um ou mais dispersos, que é em menor quantidade. Podem ainda ser divididos em dois tipos: dispersões grosseiras ou mesmo dispersões coloidais. Dispersões grosseiras. O material que constitui o disperso pode ser dividido em partículas com diâmetro médio igual ou superior a 1000 angstrom e mais. Podem ser observadas a olho nu ou com a ajuda de um microscópio comum. Podem ser separados do dispergente por um filtro comum ou por uma centrífuga. Observe comigo esse exemplo: a água e o gelo, e a água e o óleo. Nós temos o disperso, que seriam, respectivamente, o gelo e o óleo, e aí, em maior quantidade, o dispergente, que seria a água em ambos os casos. Outro exemplo é o granito, que apresenta 3 fases, como a mica, o quartzo e o feldespato. Nas dispersões coloidais, o material que constitui o disperso pode ser dividido em partículas com diâmetro médio variando entre 10 angstrom e 1000 angstrom. E mais, só podem ser observadas em um ultramicroscópio. Só podem ser separadas do dispergente por um ultrafiltro ou mesmo por uma ultracentrífuga. A exemplo de dispersões coloidais temos o sangue e temos o leite. Beleza? Vamos lá para os exercícios. Então, primeira questão. Considere os sistemas indicados abaixo e analise a alternativa que apresenta apenas sistemas homogêneos. Então, vamos analisar os sistemas primeiramente. Sistema 1. Água e óleo. É um sistema homogêneo ou heterogêneo? Quantas fases nós conseguimos visualizar? E aí, resposta: heterogêneo, gente. Beleza, fantástico. Segundo, areia e álcool. Será que apresenta uma fase, 2, 3 ou mais? Vamos lá. E aí, sistema homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo, né, gente? A areia fica no fundo do recipiente, nós podemos visualizar essa fase tranquilamente. Terceiro sistema, água e sal de cozinha, sendo que o sal totalmente diluído na água. Temos um sistema, então, homogêneo, apresenta apenas uma fase. Quarto sistema, água e álcool, que no caso temos o álcool hidratado. A gente percebe que apresenta apenas uma fase, portanto ele é um sistema homogêneo. E por fim, o quinto sistema, gás carbônico e oxigênio. Gente, sistema homogêneo, não conseguimos diferenciar as fases, ok? Então a resposta correta seria letra tchan, 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 tchan. Eita, tá certo, letra E, perfeito, gente, fantástico vocês. Segunda questão, assinale a alternativa correta. Letra A, ele diz que todo sistema homogêneo é uma mistura homogênea. Isso é verdadeiro ou isso é falso, gente? Isso é falso, porque para ser sistema homogêneo não é obrigado ser uma mistura, beleza? Agora, toda mistura homogênea automaticamente será um sistema homogêneo, perfeito? Letra B, ele diz que todo sistema heterogêneo é uma mistura heterogênea. Nem sempre, gente, não precisa ser necessariamente uma mistura para poder ser um sistema heterogêneo. Então essa alternativa é falsa. Letra C, ele diz que todo sistema heterogêneo ele é monofásico. Gente, para ser sistema heterogêneo, ele tem que possuir mais de uma fase, portanto não pode ser classificado como monofásico, perfeito? Então é falsa essa alternativa.
Letra D. Ele disse que todo sistema homogêneo ele é polifásico. Piorou, gente. Se ele é homogêneo, ele só apresenta uma fase. Então, monofásico. Jamais pode ser polifásico, ok? Alternativa falsa. Então, eu quero ver se vocês estão afiados. Qual é, então, a alternativa correta? Isso, vocês são demais. Não tem igual não. Letra E. Perfeito. Todo sistema heterogêneo pode ser uma mistura heterogênea ou uma substância pura em mais de um estado físico. A exemplo, podemos citar o que? A água mudando do estado sólido para o estado líquido. Então, um sistema coexistindo gelo e água líquida é um exemplo de uma substância pura em mais de um estado físico. Bom, gente, nossa aula de hoje termina por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, ok? E não esqueçam de acessar o blog. Forte abraço, tchau, tchau.